federal quer rever as regras dessa chamada universalização de alguns serviços postais, ou seja, o Correio já não vai mais atingir e atender todos os municípios. Isso implica também no fechamento de cerca de 1.000 agências. Ou seja, os argumentos para defender os Correios acabam ficando mais escassos, Henrique. A questão dos Correios sempre entra nessa pauta desse debate e eu vou defender os Correios até o fim. Eu sei porque você falou outro dia, é o único que vai em todos os lugares e tal. Agora está tendo, não é que isso não foi definido. Qual que é o argumento? É uma possibilidade. Sim, há sempre pressões para que essa universalidade acabe. Inclusive o fim da universalidade, o sucateamento dos Correios, há um interesse, há pressões externas do mercado para que o Correio seja sucateado e que haja uma... Você acha que isso acontece porque empresas querem entrar para fazer o serviço dos Correios? Com certeza. O Correios é ouro, né? Qualquer empresa que compre o Correios vai passar a ser dona de uma estrutura... Ouro não dá prejuízo. Vai passar a ser dona de uma estrutura que atende, né? Que tem, pelo menos, filiais em todas as cidades do Brasil. É óbvio, o Correios é uma estatal, o Correios é a empresa que faz essa universalização dos serviços postais no país e, como qualquer outra estatal, não deve ter como a sua meta principal lucrar, e sim dar atendimento, servir a população como um todo. O Correios, a empresa, né, a estrutura de serviços postais, não é só no Brasil que dá prejuízo. Em vários outros países do mundo, as empresas de serviços postais estão passando por crises parecidas com as que nós estamos passando aqui. A saída para o Correios não é sucatear para que ela seja privatizada depois, a gente entrega uma estrutura que foi construída ao longo de anos e anos e anos para a mão do setor privado. Mas sim ver o que a gente consegue fazer com os Correios para que ele possa passar a dar lucro novamente ou talvez pelo menos empatar, já que é a grande vontade aí das pessoas verem, né? Principalmente as alas da direita, que o setor estatal como um setor que deve 100% dar lucro, né? Não é sobre vontade. A direita não vê setor estatal como um setor que deve dar lucro. A direita vê o setor estatal como um setor que não deve ter toda a camada de olhar, de tudo que se faz, ir para várias áreas. Tem que ser o básico e o simples. Então não é sobre dar lucro, é sobre a razão de ser dos Correios. Henrique, você não endereçou o ponto principal do Fernando, que esta é uma decisão e essa é uma definição, uma possibilidade que está sendo sugerida pelo próprio grupo que está dentro do governo federal na administração dos Correios. A partir do momento em que eles reconhecem que existem tantas unidades que não são possíveis de execução, que rendem um forte prejuízo. E aqui a gente não está falando de prejuizinho R$10, não. Nós estamos falando de 20 bilhões por ano. Então, o custo da estatal é muito alto. Tanto é que eles começaram agora, existe a possibilidade, eles vão abrir para venda 21 imóveis. Apenas esses 21 imóveis dos Correios estão mais ou menos em 1,5 bilhão, segundo a própria agência. Então, são vários problemas que não é sobre atender, não é um mercado malvadão, não é nada disso. É porque é uma estrutura ineficiente que fica bancando showzinho, que fica patrocinando coisa nada a ver, enquanto o nosso povo passa fome e dificuldade. É preciso lembrar também, gente, que as pessoas pararam de escrever carta, né? Não existem cartas. Não existe uma justificativa tão grande. Quantas cartas vocês recebiam antes e quantas recebem? Isso incluindo as próprias contas. Zero, né? As contas vêm pela internet e isso também é um impacto que precisa ser colocado. Exato, o nome selo disso de carta não existe mais. Inteligência, lógica, né? E fica até um cumprimento à gestão dos Correios, que finalmente enxergou que a operação precisa ser reestruturada, que eventualmente custos precisam ser enxugados. A gente não está falando, como a Dias adiantou, de um custo pequeno. Nós estamos falando de um custo extremamente relevante. Então, quando a gente vê que, ao contrário do que o Henrique aponta, é porque o mercado quer, não. A sugestão foi dada pela própria gestão dos Correios. Não é que foi feita uma denúncia do Ministério Público, não é que a direita veio e se... Não, os Correios olharam e falaram, não dá para seguir com esse prejuízo, precisamos rever. Então, parabéns à gestão dos Correios, que ao contrário do argumento do Henrique, enxergou que algumas decisões precisam ser tomadas. Muito bem. Eu vou fazer um rápido break na nossa rede de rádios e continuamos por aqui.